Olá, pessoal. Vamos agora começar a nossa unidade 2, né, do curso de Serviços Jurídicos, né? Noções Gerais de Direito Tributário. A gente passou pela unidade 1, vendo um pouco da parte geral, né, da parte introdutória do direito tributário. E finalizamos a aula passada falando um pouco dos tributos em espécie. E aí eu falei para vocês que quando a gente iniciasse a unidade 2, a gente ia começar a falar realmente das 5 espécies dos tributos. Queria iniciar a aula falando de alguns critérios de diferenciação das espécies tributárias. A gente tem o fato gerador. O que seria o fato gerador? É aquela hipótese de incidência, é aquele acontecimento que enseja a cobrança do tributo. Algumas espécies tributárias, elas são determinadas pelo fato gerador, e aí é o que eu vou explicar para vocês no decorrer da nossa aula. A destinação do tributo, que seria o valor arrecadado a uma determinada finalidade prevista em lei. A circunstância, que é o que levou a entidade federada a efetuar a cobrança daquele tributo e a criar aquele tributo. E a devolução, que é o que a gente também pode estar chamando de restituição, que é a devolução posterior do quanto arrecadado ao contribuinte. Vocês podem acompanhar comigo no slide que esses 4 critérios, eles são os critérios que vão nos levar a identificar a espécie tributária. E aí a gente tem a definição legal do artigo 16 do Código Tributário Nacional, que diz que o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Vejam que aí nós já estamos falando da primeira espécie tributária, que são os impostos. O que eu posso estar falando para vocês dos impostos? O imposto, ele é um tributo desvinculado da atividade estatal. Por que a gente fala que ele é desvinculado da atividade estatal? Porque ele não depende do Estado para que ocorra o fato gerador dele, porque é o contribuinte que pratica o fato gerador. E aí a gente fala que ele é um tributo não vinculado a uma atividade estatal, porque é o contribuinte que pratica o fato gerador do tributo. Quando a gente fala imposto, é importante que a gente não termine esse curso sem que o aluno consiga identificar os impostos municipais, estaduais e federais. E aí eu tenho um critério de aprendizado em relação a isso que vai fazer com que vocês gravem. Nós temos os impostos estaduais. Quais são esses impostos? Que aí a gente também vai ver caso a caso nas próximas aulas, mas é importante que vocês já fixem, né, esses tributos e saibam determinar se eles pertencem ao município, ao estado ou à União. Os estaduais, o que eu posso estar dizendo para vocês? Nós temos o ICMS, né, o IPVA, que são 2 espécies de tributos estaduais. E temos ainda o ITBI, que é municipal. Temos o ITBI, o ISS e o IPTU, que são municipais. E temos os estaduais, que é o ICMS, né, o IPVA e o causa-mortes. E o restante são todos da União. A gente vai ver isso no decorrer da aula bem direitinho, para que vocês saiam do curso fixando bem os tributos, né? Os municipais, os estaduais e os da União. Estou falando agora mesmo só para título de informação. Então, a primeira espécie tributária que nós estamos estudando aqui são os impostos. Repetindo, ele é desvinculado da atividade estatal. Por quê? Porque é o contribuinte que pratica, né, o fato gerador do tributo. E aí vamos para a próxima espécie, as taxas. A taxa, a definição dela ela é contida no artigo 77 do CTN. Acompanhem comigo o conceito no slide. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Diferente dos impostos, a gente pode dizer que a taxa é um tributo vinculado à atuação estatal. Por quê? Porque a taxa, o fato gerador da taxa, ela surge do exercício do poder de polícia ou de uma prestação de serviço público. Um exemplo desse caso da prestação de serviço público, quando você vai emitir uma certidão
ou quando você vai tirar um licenciamento. É aí que a gente vai pagar uma taxa cobrada pelo Estado. Então, é um tipo de tributo vinculado à atividade estatal. Ela tem competência comum das entidades federadas, ou seja, tanto o município como o Estado, como a União, pode cobrar a taxa. Não pode ter base de cálculo própria de imposto, isso está previsto no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, e ela deve levar em conta o custo estimado do serviço ou da fiscalização, no momento de fixar o valor, ou seja, diferente do tributo, do imposto, que é uma espécie de tributo que a gente viu anteriormente, ela não vai ter uma alíquota fixa. O valor cobrado pela taxa tem que ser proporcional, razoavelmente proporcional ao serviço prestado ou aquela fiscalização que está sendo perpetrada pelo Estado, município ou a União, por qualquer um dos entes, como a gente viu anteriormente. A Constituição Federal, ela traz no artigo 145 que poderão instituir os seguintes tributos: a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto, porque, como eu falei de novo, vou repetir para a gente poder fixar, o imposto, ele vai ter uma alíquota fixa. Já a taxa não, ela vai ter que ser proporcional ao serviço prestado ou à fiscalização. E aí a gente tem no CTN, no artigo 77, outro conceito de taxa, né? Explicando que as taxas cobradas pela União, Estado, DF e municípios, no âmbito de suas respectivas e atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E aí a gente separou subitens da taxa. Como o próprio conceito traz a informação para a gente, a taxa ela pode ser uma taxa de polícia, que é quando há fiscalização perpetrada pelo ente, ou ela pode ser uma taxa de serviço, que é quando a gente tem um serviço à disposição do contribuinte, ou quando ele utiliza esse serviço, que aí é o exemplo que eu dei anteriormente, quando eu vou emitir uma certidão, quando eu vou tirar um licenciamento, e aí o ente, por estar prestando aquele serviço ao contribuinte, ele cobra um valor razoável e proporcional, que aí é o que a gente chama de taxa de serviço. A taxa de polícia, ela tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, que é quando o Estado ele presta a fiscalização para o contribuinte em uma situação específica e por essa fiscalização ele cobra uma taxa, que é o que a gente denomina de taxa de polícia. A taxa de serviço, ela tem como fato gerador a utilização de serviço, como a gente já falou, prestado ao contribuinte. O potencial exercício do poder de polícia não autoriza a instituição e cobrança de taxa. Só é constitucional a cobrança de taxa de polícia se houver a materialização estatal do poder de polícia. Ou seja, essa taxa de poder de polícia, que é o que a gente estava falando da fiscalização, ela não pode simplesmente ser criada pelo ente quando ele não materializa essa fiscalização. Só há a obrigação do contribuinte pagar essa taxa, essa espécie tributária, quando concerne ao poder de polícia, quando há efetivamente essa fiscalização. E aí eu estou falando aqui, eu vou explicar para vocês do que é que se trata esse poder de polícia. Esse poder de polícia ele é uma atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática do ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade dos direitos individuais ou coletivos. Vejam que essa taxa de poder de polícia, ela atua na regulação dos comportamentos sociais. Ela vem para fiscalizar se
garantir a paz para o contribuinte, garantir a higiene, garantir a segurança. E aí o ente federado, por estar fazendo aquilo, ele cobra uma taxa para o contribuinte. E aí é o que a gente chama de taxa de poder de polícia. O exercício regular, que é outra expressão que a gente encontra no conceito de taxa. O que seria esse exercício regular? É quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicada, aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Vejam que esse poder de polícia, esse exercício regular, ele tem que estar em consonância com o que a legislação ela determina, justamente atendendo ao poder discricionário. O que a gente chama de poder discricionário do ente? É aquilo que ele tem liberdade de fazer. Então, ele não pode ultrapassar os limites determinados em lei. Ele tem que estar no exercício regular do direito. Ele não pode ultrapassar, não pode haver um abuso de poder, um excesso de poder na determinação dessa taxa e na materialização dessa fiscalização. A taxa, elas são reconhecidas pelo STF. Taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, instituída pela Lei 7.940 de 1989. São taxas de alvará ou de fiscalização de obras, taxa de vigilância sanitária, a taxa de fiscalização e controle dos serviços públicos delegados, taxa de fiscalização de atividades poluidoras e por aí vai. Isso aí é para mostrar para vocês que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele já reconheceu a legalidade de algumas taxas instituídas pelos entes, por entenderem que estão dentro do exercício regular do direito, estarem dentro da razoabilidade, não estarem infringindo a lei e estarem efetivamente materializando essa fiscalização e tentando regular a sociedade. E aí, sendo assim, elas são constitucionais. Porque, como a gente viu anteriormente, a própria Constituição Federal dá o conceito de taxa e também concede aos entes, tanto município, estado, Distrito Federal e União, a perpetrar, para implementar essa taxa e perpetrar fiscalização e prestar os serviços, nos dois tipos que a gente estudou. Serviços públicos, utilização efetiva, quando usufruídos a qualquer título. Utilização potencial, quando, sendo da utilização compulsória, sejam postos à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Isso aí, quando a gente está falando da outra espécie, que é a taxa de serviço. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção de unidade ou de necessidade pública. E aí, a gente agora vai diferenciar a taxa de tarifa, que é uma coisa muito importante para a prática, porque hoje em dia, quem não tem essa dominação do conceito de taxa, termina confundindo taxa com tarifa. E aí eu coloquei um quadrozinho comparativo para vocês, como vocês estão vendo no slide, onde eu retrato as maiores diferenças entre taxa e tarifa. A taxa, ela é receita derivada. A tarifa, receita originária. A taxa, ela é compulsória. O que quer dizer compulsória? É obrigatório o pagamento da taxa. Você não tem a opção. Caso você queira aquele serviço, você tem que efetuar o pagamento da taxa. Se realmente houver a materialização do poder de polícia, você tem que pagar a taxa. Então, o contribuinte ele não tem a opção. Ele tem que pagar. Diferente da tarifa, que é voluntário. Você vai pagar a tarifa se você quiser. Então, já é uma diferença que dá para a gente ver bem o quanto a taxa não tem nada a ver com a tarifa. A taxa ela é legal, ela é derivada de lei. A lei que instituiu a taxa. Já a tarifa ela é contratual. Ou seja, pode ser um acordo entre as partes, ou pode ser uma determinação contratual de um respectivo órgão. Já a taxa, ela é legal, ela deriva de lei, ela é vinculada. A taxa ela é direito público, a tarifa já é do direito privado. A taxa não admite rescisão, já a tarifa, como ela é derivada de contrato, ela vai admitir a rescisão. A taxa ela pode ser cobrada por utilização potencial. Já a tarifa, só a utilização efetiva enseja a cobrança. A taxa, a cobrança não proporcional à utilização. E a tarifa, pagamento proporcional à utilização.
A taxa sujeita aos princípios tributários, uma vez que é uma espécie do tributo, ela tem que se sujeitar aos princípios tributários. Já a tarifa, ela não se sujeita aos princípios tributários. Agora a gente vai falar de mais uma espécie tributária, que é a contribuição de melhoria. É uma espécie de tributo muito fácil da gente guardar, porque os requisitos dela são simples. E aí a gente vai começando falando da definição do artigo 81 do CTN. O que é a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria está descrita no artigo 81 e ela fala o quê? Que a contribuição de melhoria ela é cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições. Ela é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel. Vejam que o próprio nome da espécie tributária já nos remete ao fato gerador e à destinação, contribuição de melhoria. Uma vez que qualquer dos entes façam uma melhoria que valorize o imóvel, a gente vai ter que estar pagando essa espécie tributária. E aí vejam que a competência para cobrar vai ser do ente que realizar a obra. Vamos lá, uma rodovia federal, quem vai cobrar o imposto é a União. E por aí vai. Ele é um tributo vinculado, diferente do imposto, e igual à taxa, como a gente falou anteriormente. Ele é vinculado a uma atividade do Estado, uma vez que quem realiza a obra que vai melhorar, que vai valorizar o teu imóvel, é o ente, é o Estado, o município ou a União. Então, ele é um tributo vinculado à atividade estatal. Ele, como eu já falei, é a competência comum de todas as entidades federadas e ele tem limites globais e individuais. Nossa aula vai terminar aqui. Vejam que a gente falou de imposto, que é um tributo não vinculado à atividade estatal, da taxa, que é um tributo vinculado, da contribuição de melhoria. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade às espécies tributárias, que ao todo são 5 espécies, como a gente viu nas aulas anteriores, e vamos adentrar nos princípios gerais do direito tributário. Na próxima aula, a gente continua. Obrigada.